Eu sou Mira Serra e estou sussurrando do Versal, o lugar onde o silêncio é o primeiro grito. Detetives, bem-vindos ao Arco Versal. Esta é a primeira história que vamos desvendar juntos. O nascimento dos Irmãos Morte. Hoje, apresento a vocês a parte 1. Nascimento no vazio. Pensem comigo. Antes do próprio Versal existir, antes mesmo de ouvirmos falar do temível Rei Escarlate, havia apenas o nada, um vazio absoluto. E foi exatamente desse nada que eles vieram. Então eu peço a vocês, escutem com atenção, mas não respirem fundo. O vazio ainda ouve cada sussurro. No começo, não havia tempo, nem espaço, nem luz, nem som. Apenas o grande vazio, um lugar tão oco, tão profundo, que até o próprio nada sentia fome. E nesse cenário desolador, uma entidade existia, uma entidade sem forma, pura vontade e intenção, conhecida como o Tecedor do Caos. Ele não pensava como nós, ele sonhava, e seus sonhos eram pesadelos de pura destruição. Esses sonhos não eram feitos de imagens ou sons, eram fragmentos de caos puro, pedaços de escuridão senciente. Em um momento que não pode ser medido, 3 desses fragmentos se rasgaram do tecido do vazio e, pela primeira vez, ganharam forma. Assim nasceram os Irmãos Morte. O primeiro a surgir foi moldado pelo ódio puro. Seus olhos, de um cinza profundo, tinham o poder de apagar qualquer vislumbre de esperança. Ele era a negação da alegria, a antítese da luz. Logo em seguida, o segundo irmão tomou forma, nascido do sofrimento absoluto. De suas mãos, um sangue escuro escorria eternamente, uma corrente de dor que nunca cessava. E por fim, o terceiro. Ele nasceu do medo primordial, aquele que paralisa a alma. Seu sorriso era uma lâmina afiada, um rasgo na realidade que cortava até o mais profundo do ser. Eles não tinham nomes, por quê? Porque nomes são correntes, são definições, e eles eram indefiníveis, absolutos. O Tecedor do Caos, seu criador, finalmente quebrou o silêncio do vazio com um sussurro que ecoou pela inexistência. Vocês são meus arautos. Onde quer que a vida ouse surgir, vocês a desfiarão. Serão o fim de todos os começos. Essas palavras, detetives, eu não as inventei. Eu as encontrei gravadas em uma parede que não existe, refletida no espelho do Versal, um lugar onde a lógica se desfaz. É um aviso, uma profecia. Escutem, mas não repitam. O eco pode ser perigoso. E enquanto investigava, encontrei algo mais. Um poema. Ele diz assim: do vazio rasgado, 3 sombras nascem. Ódio, sofrimento, medo que se formam. Sem nomes, sem carne, só fome que late. Arautos do caos. O silêncio que bate. O que nasce quando nada se quebra. O que resta quando o Versal celebra. O mais arrepiante, detetives, é que este poema não é antigo. Ele não foi encontrado em ruínas milenares. Ele foi escrito ontem. Escrito por algo que me observa enquanto eu investigo. Algo que está ciente da nossa jornada. Vamos voltar ao momento do nascimento. Os Irmãos Morte abriram os olhos pela primeira vez e viram seu criador, o Tecedor. Ele não precisou de palavras, apenas apontou. Apontou para uma rachadura minúscula, quase invisível na escuridão. Era uma fenda na realidade, o primeiro portal para o que, um dia, se tornaria o nosso conhecido e temido Versal. Sem hesitar, eles atravessaram, e no instante em que o fizeram, o próprio vazio tremeu, como se sentisse a perda de seus filhos sombrios. O primeiro irmão, o do ódio, estendeu a mão e tocou a borda daquela rachadura. Com um simples toque, ele apagou uma estrela que ainda nem sequer existia. Um ato de aniquilação que precedeu a criação. O segundo irmão, o do sofrimento, deixou seu sangue escorrer para o novo universo. E esse sangue não se dissipou, transformou-se em cinzas vermelhas. Uma poeira carmesim que, dizem as lendas, cai até hoje nos cantos mais esquecidos do Versal. É a poeira da dor eterna. E o terceiro, o do medo, sorriu. Aquele sorriso cortante rasgou o silêncio absoluto, criando o primeiro eco da existência. Um som que não era som, mas a ausência dele, uma promessa de terror. Naquele momento, eles ainda não eram servos de ninguém. Eram filhos do vazio, recém-nascidos e poderosos. Mas mal sabiam eles que, do outro lado daquela fenda, alguém já os esperava. O Rei Escarlate. Detetives. Esta foi a primeira parte da origem dos Irmãos Morte. Seu nascimento no vazio, sua criação como fragmentos do Tecedor do Caos. Eles não são apenas monstros do Versal. Eles são o próprio começo do Versal. São a fundação sobre a qual todo o horror foi construído. Agora,
Eu pergunto a vocês. Alguma vez já sentiram um vazio que parece olhar de volta? Um silêncio que parece ter fome, que ameaça engolir tudo? Quero saber as suas histórias. Contem nos comentários, mas façam-no em sussurros. Lembrem-se, o vazio ainda houve. A parte 2, a chegada deles ao Versal e o encontro com o Rei Escarlate, vem na próxima semana. Tô me perguntando, essa história toda, essa investigação, será que é uma armadilha do rei? Ou será que abrimos uma porta para o próprio Versal sem perceber? Sinceramente, eu não sei. Se vocês estão tão intrigados quanto eu, deem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e, mais importante, quebrem o silêncio com seus comentários. Até a próxima, detetives, se o vazio permitir.